Fala galera das turmas de extensivo do Gaia. Chegamos à aula de número 25, em que a gente continua falando de equilíbrios químicos, a gente vai tematizar isso um pouco mais e nessa aula falar de equilíbrios iônicos. É mais uma aula falando de equilíbrios que envolvem um cátion, que envolvem um ânion. A gente vai aplicar ferramentas de deslocamento de equilíbrio lá do princípio de Le Chatelier para alguns equilíbrios específicos. Mas não tem nada novo. A gente vai chamar um efeito de íon comum, um outro de efeito do íon não comum, mas nada mais é do que o princípio de Le Chatelier, como a gente vai ver. Beleza? Vamos ver, então, alguns exemplos de equilíbrios químicos. Olha só. A gente vai falar, inicialmente, dessa estrutura que está presente em mamíferos, assim como em alguns outros animais, em outros grupos de animais, que são os dentes. Os dentes são essas estruturas que a gente tem na boca para morder alguma coisa, para cortar alguma coisa, para defesa em outros animais também. E ele é formado de diferentes tecidos. Um desses tecidos é o esmalte, que está aqui recobrindo o dente. E como o dente tem essa utilidade de morder alguma coisa, de ataque também em outros animais, ele tem que ser uma estrutura bem resistente, bem forte. É por isso que o esmalte é um dos materiais mais resistentes quando a gente fala de materiais biológicos, de biomateriais. Ele é formado por quase 100%, ali uns 95, 96% de um mineral, que é a hidroxiapatita, como a gente vê na sequência. Aqui a gente tem uma imagem mostrando o esmalte dentário, que está na parte externa, e a parte interna do dente que não tem esse recobrimento de esmalte. Você vê que aqui está branquinho e tem a escala para a gente ver esse dente. Agora, essa parte branca que está recoberta por esmalte tem uma grande quantidade de um mineral chamado de hidroxiapatita. E a hidroxiapatita aparece em um monte de questão no enunciado, como tema de questões, muitas vezes, de equilíbrio químico. É o que a gente vai ver no equilíbrio químico da hidroxiapatita aqui ao lado. Então você vê que a gente tem aqui uma fórmula do composto iônico da hidroxiapatita. Temos esses grupos hidroxi aqui, por isso hidroxiapatita. Ela é um sólido que é bem pouco solúvel. Claro, meu dente não pode se dissolver na minha boca, mas ela se solubiliza um pouquinho e estabelece esse equilíbrio químico. A hidroxiapatita libera íons cálcio, íons fosfato e íons hidróxido. Você vê que pelas setas o equilíbrio está deslocado para o reagente. Tem bem mais reagente do que produto. Claro, vai ter pouco dos íons. Ela se dissolve pouco na boca. Mas o equilíbrio químico existe. Nós temos aqui, então, a hidroxiapatita. E o que pode acontecer com ela? Ela pode se dissolver nesse sentido número 1, em que ela se desfaz, ou ela pode se reformar, ela pode ser formada nesse sentido número 2. O sentido número 1, que é a dissolução dela, é o que a gente chama de desmineralização do dente. O dente vai estar se desmineralizando, porque aquela parte mineral, que é a hidroxiapatita, está se desfazendo ali dentro da boca, naquele meio aquoso que é a saliva. Agora, se eu penso no sentido 2, que está formando a hidroxiapatita, aí eu tenho a mineralização do dente. Não preciso dizer que se a desmineralização for aumentada, isso é um problema para o teu dente. Se acontecer alguma coisa na boca que desfaz o esmalte dentário, vai ser danoso à estrutura dentária. Então, não é benéfico que a gente tenha hábitos que provoquem a reação número 1 ou que favoreçam esse deslocamento de equilíbrio. A gente vai ver um pouquinho de deslocamento nesse tipo de avaliação, beleza? Para isso, vamos recordar um pouco sobre o princípio de Le Chatelier, como a gente vê nesse sistema aqui. Olha só, nós temos um gráfico da espécie A, dando 2 vezes o B mais o C. Temos as cores correspondentes aqui. O A é um reagente, então ele está descendo. Nós temos o B, que é um produto que está sendo formado, está subindo. E nós temos o C, que é um produto também, ele também está subindo. Nota que formou 2 vezes mais B do que o C, né? Tem aqui 1 palmo de C e tem 2 palmos de B por causa dessa relação de 1 para 2, só mostrando como isso faz sentido. Agora, digamos que um deslocamento de equilíbrio vai ser provocado aqui. Digamos que a gente aumenta
a quantidade da espécie C. Eu venho aqui nesse sistema que está em equilíbrio e coloco mais da espécie C em um certo instante. Nesse instante aqui, nesse momento, eu vou aumentar a quantidade de C porque eu botei C. Então, de repente, a quantidade de C vai aumentar. Aumentou o C. Se eu aumentar a quantidade de C, o que é que o equilíbrio vai tentar fazer? Com base no princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier me fala que o sistema tenta combater a mudança que foi feita. Então, se eu aumentei o C, o sistema vai lá e vai puxar o C para baixo. Ou seja, volta aqui. Se eu aumentei o C, o que o sistema tenta fazer? Tenta puxar o C para baixo e diminui o C. Não voltou ao que era antes, ó, não voltou ao que era antes, não voltou ao normal. Mas ele tentou voltar. Botei C, foi diminuindo. O C foi sendo consumido. Agora, como que ele vai diminuir o C? Aumentei a quantidade de C, o sistema vem e consome o C. Como que ele consome o C? Pela reação inversa. Essa reação aqui é responsável por consumir o C, que provocou essa queda, só que ela produz o A. Então, no momento que eu adiciono C, o equilíbrio é deslocado no sentido de formação do A. No momento que eu coloco C, o que acontece com o A? Vai ser formado. O A começa a ser formado. E aí um novo equilíbrio é atingido. O que acontece com o B no meio disso tudo? A gente viu que a adição de C desloca o equilíbrio para a formação de A. Só que essa reação inversa faz o que com o B? Consome o B. Então, aí o B vai sendo diminuído e aí nós temos essa situação aqui. Beleza? Então, nós temos aqui a representação gráfica de um deslocamento de equilíbrio. Beleza? Muito bem, temos aqui essa demonstração de uma aplicação do princípio de Le Chatelier. A gente vai falar nessa aula desse tipo de coisa. Vamos pensar num outro equilíbrio aqui do lado, olha só. Temos a etilamina, NH2. Digamos que eu coloco a etilamina em água. A etilamina, vocês sabem, que se comporta como uma base. Ela tem um par de elétrons livres ali. Ela tem característica básica e ela pode receber um hidrogênio da água. Formou NH3+. A etilamina formou o etilamônio. Um hidrogênio da água foi transportado para cá. E aí fica sobrando um OH-. Faz todo sentido, olha só. Eu coloco a amina na água e geram-se íons hidróxido. Por isso que o meio fica básico. É um outro jeito de pensar. Temos esse equilíbrio aqui. Agora, digamos que a gente aumenta a quantidade de íons H+. Eu vou aumentar a concentração de íons OH-. Aumentamos essa concentração. O aumento dessa concentração provoca o quê? Um deslocamento nesse sentido aqui, no sentido inverso. O aumento de íons OH- desloca o equilíbrio para os reagentes, né? Para onde estão os reagentes. Isso é um deslocamento de equilíbrio. E nós vamos chamar esse deslocamento de equilíbrio de efeito do íon comum. Por que efeito do íon comum? Aconteceu um deslocamento de equilíbrio por causa do íon OH-. O íon OH- está nesse equilíbrio. Ele é comum a esse equilíbrio, porque ele está nesse equilíbrio. Então eu digo que esse deslocamento, provocado pelo íon que está no equilíbrio, é um efeito de íon comum. Aí a gente pode escrever uma breve definição aqui, que esse efeito do íon comum é um deslocamento de equilíbrio que é provocado por um íon que está no equilíbrio. É um deslocamento provocado por um íon que faz parte, que está presente no equilíbrio. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, nós tivemos um deslocamento de equilíbrio que foi provocado pelo OH-.
O OH- está no equilíbrio, então é o efeito do íon comum. Você vê que o que a gente está fazendo é aplicar os pensamentos de Le Chatelier. Tudo que a gente já sabe de deslocamento. E agora eu só vou falar, o que aconteceu foi um efeito do íon comum, porque eu mudei alguém que está lá no equilíbrio. A gente vê mais tarde o efeito do íon não comum, que não é muito diferente. Beleza, então, o que a gente tem aqui para o efeito do íon comum? Seguimos. Vamos ver alguns exemplos e aplicações disso. Agora eu vou fazer isso aqui na lousa. Vamos ver alguns exemplos. Aplicamos o princípio de Le Chatelier. Muito bem. Temos aqui um exemplo da UFSC, que fala assim. Nota que nós temos um equilíbrio químico. É um equilíbrio iônico, tem um cátion, um ânion. E ele fala, a adição de Ag+, desloca o equilíbrio no sentido da formação de produto. Vamos lá. Se a gente aumenta a quantidade de prata, aumentei a quantidade do H+, o sistema tenta consumir essa prata. Como que eu vou consumir a prata adicional? Fazendo a reação direta ou a reação inversa? Se eu aumento a quantidade de H+, eu favoreço a formação de produto. Ou seja, aumenta o H+, desloca o equilíbrio na formação de produto. Beleza. Segundo o equilíbrio de Le Chatelier, ou o princípio, é só um item de deslocamento de equilíbrio. É o que a gente estava aplicando, então, beleza. Agora, olha esse outro aqui. Temos, mais uma vez, um equilíbrio químico iônico. Temos íon aqui. Ele diz que, segundo essa equação, se a gente aumentar o pH, isso vai provocar um deslocamento de equilíbrio para a esquerda. O que ele quer dizer com aumento de pH? Olha só. Deixa eu escrever aqui do lado. Você se lembra daquela escala de pH que vai de 14 até lá o 1. Temos 14 unidades aqui. Claro que ela pode extrapolar isso, mas a princípio a gente faz isso. Bem no meio, ou mais ou menos no meio, a gente tem o pH 7. Então temos aqui uma escala de pH. Se a gente estiver em um pH baixo, a gente tem maior concentração de H+. Ou seja, conforme a gente desce aqui dentro, tem uma maior concentração de H+. Consequentemente, vai ter uma menor concentração de OH-. Então, nesses meios mais ácidos, de menor pH, aumenta a quantidade de H+, e diminui a quantidade de OH-. Agora, eu posso fazer diferente, eu posso subir aqui dentro. Quando eu subo nessa escala, aí eu vou ter uma maior concentração de OH-, o meio está com pH mais alto, está mais básico, mais alcalino, e eu vou ter uma menor concentração de H+. Então, voltando no item, ele falou o quê? Ele disse assim, que a gente vai aumentar o pH. Aumentar o pH é deixar mais básico, deixar mais alcalino. Aumentar a concentração de OH-. Fica ligado nisso, que é o tipo de coisa que a UFSC sempre fala. Eu vou aumentar pH. Eu vou deixar mais básico, deixar mais alcalino. O que isso tudo quer dizer? Aumentar a concentração de OH-. Então, ele aumentou a concentração de OH-, favorece o quê? A formação do produto. Desloca para a direita e não à esquerda, como ele falou. Aí um item falso. Tudo bem? Mais uma aplicação de equilíbrio iônico. Olha esse outro aqui. Temos mais um equilíbrio químico. Sulfato de bário dando íons bário e íons sulfato. Ele sugere que a gente adicione, lá onde tem o sulfato de bário, o sulfato de potássio. E ele fala que o bário livre, que é o bário 2+, vai aumentar. Do que a gente está falando aqui? Deixa eu mostrar para vocês isso no quadro aqui do lado. Olha só. Nós temos esse equilíbrio ali, que é o equilíbrio do sulfato de bário. E ele está propondo que a gente adicione sulfato de potássio. Ele quer que a gente coloque lá dentro o sulfato de potássio. Tem um copinho de água e eu vou jogar ali dentro o sulfato de potássio. O que vai acontecer com o sulfato de potássio, que é um sólido? Ele vai se dissolver e vai se separar completamente, é um sal solúvel. Ele vai se separar
em K+, e também SO4 2-. Aqui para balancear vem 2. O que a gente percebe? Que quando adicionou o sulfato de potássio ali dentro da solução, eu gerei íons potássio no meio e eu gerei íons sulfato. Por que é importante o fato de que foram formados íons potássio? Porque se você olha ali no equilíbrio, o que é que você percebe? Que a adição de sulfato de potássio provocou a geração, a formação, o aumento da quantidade de íon sulfato. Joguei sulfato de potássio e vai ter mais sulfato lá dentro. Então, o que a gente fez, na verdade, foi aumentar a concentração de sulfato. O aumento da concentração de sulfato faz o quê? Desloca o equilíbrio no sentido contrário. Favorece o sentido inverso. O que é que o sentido inverso faz no bário livre, no bário 2+? O sentido inverso consome o bário 2+. Se o sentido inverso consome o bário 2+, vai diminuir a quantidade de bário 2+. Por isso que o bário livre vai diminuir quando eu aumento a quantidade de íon sulfato ali dentro. Aí o item é falso, beleza? O que a gente fez aqui foi uma aplicação de Le Chatelier, sim. E aconteceu o efeito do íon comum, porque eu joguei lá dentro sulfato de potássio. E nesse equilíbrio tem o íon sulfato. Então foi um deslocamento de equilíbrio provocado por um íon que está no equilíbrio. Aí é efeito do íon comum. Top? Item falso, então o certo seria aqui diminuir. Vamos ver mais. Olha só, aqui tem o item da UEM. Sulfeto de chumbo, dando íons chumbo e íons sulfeto. Ele fala que a concentração do Pb2+, na solução que tem esse cara aqui sólido, que é o corpo de fundo, vai aumentar se eu jogar ácido sulfídrico aqui. Vamos ver o que acontece se eu jogo ácido sulfídrico em uma solução lá na lousa. Olha só, a lousa não é digital. Eu tenho o H2S e eu vou colocar ele na água. Ele vai gerar bastante o quê? Ele vai gerar íons H+, e vai gerar íons sulfeto. Ou seja, a adição de H2S é uma ação que provoca o surgimento de íons H+, e o surgimento de íons sulfeto, S2-. Se ele fala, adicionou H2S, o que eu penso? Adicionei H+, e S2-. O que o H+ e o S2- fazem no nosso equilíbrio? O nosso equilíbrio tem o quê? PbS, Pb2+, e sulfeto. Então, ele adicionou H2S, que provocou a geração, a formação, o aumento da quantidade de íons sulfeto. O que acontece se eu aumento a quantidade de íon sulfeto? O sistema tenta consumir esse sulfeto, realizando a reação não direta, que forma sulfeto, mas inversa, que consome esse excesso. Então, aumentou o sulfeto, vai provocar o deslocamento aqui para os reagentes. Ele falou que faz o quê? A concentração de íons Pb2+, vai aumentar, olha só, joguei mais sulfeto, provocou o deslocamento nesse sentido. O que é que esse sentido faz com os íons Pb2+? Consome os íons Pb2+. Então, aumenta esse, desloca para cá, consome o Pb2+. Então, o Pb2+ vai diminuir. O Pb2+ diminuirá e não aumentará. É meio que a mesma coisa de antes, só um novo equilíbrio. Nota que ele falou o quê? Devido ao efeito do íon comum. Essa parte está certa. O deslocamento que acontece é por causa deste íon comum aqui. Só está errado a parte do aumentará. Top? Então temos um item falso aqui. 16. Aqui a gente tem um item da UFSC, olha só. A adição de um ácido forte numa solução de ácido etanóico desloca o equilíbrio para a formação do ânion etanoato. Vamos ver esse lá no quadro também. Essa é uma aplicação legal de uma característica de um composto orgânico, algo bem interessante. Vejamos. Olha só. Ele falou sobre o ácido etanóico. Então, vamos fazer aqui o ácido etanóico.
O ácido etanóico ou ácido acético, em uma solução aquosa, se separa em o íon etanoato ou acetato e íons H+. Eu vou colocar aqui o nome. Aqui eu tenho o ânion etanoato, que veio do ácido etanóico. O item está falando desse ácido, está falando desse equilíbrio químico. Temos esse equilíbrio químico que foi deslocado, que pode ser deslocado para um lado ou para o outro. E aí ele propõe que a gente faça o quê? Ele propõe que a gente coloque um ácido forte. O que um ácido forte faz em um equilíbrio químico? Se eu jogo um ácido forte, ele libera um monte de íons H+. Aumenta o H+, aumenta o H+. Então, jogar um ácido forte vai provocar o quê? Jogar um ácido forte provoca um aumento da concentração de H+. Se eu aumento a concentração de H+, vai deslocar o equilíbrio para onde? Aumentou o H+, o sistema tenta puxar para baixo, realizando não a formação de H+, o consumo. Então aumenta esse, desloca para o reagente, desloca nesse sentido. Quando a gente desloca nesse sentido, o que acontece com o etanoato? Vai ser consumido, então vai acabar diminuindo a quantidade de etanoato. Vai aumentar esse e vai diminuir esse aqui. O que a UFSC falou? Eles falaram que se a gente adiciona o ácido forte na solução do ácido etanóico, o equilíbrio é deslocado formando o etanoato? Não! A gente viu que vai ser consumindo o etanoato. Vai ter menos etanoato e mais ácido etanóico, o ácido protonado. É legal de a gente pensar o seguinte, olha só. A gente viu aqui que se o meio tiver muito ácido, se eu botar um ácido forte aqui, o que acontece? O ácido forte favorece esse sentido. O ácido forte não está deixando o ácido acético perder o seu hidrogênio, porque está favorecendo o sentido contrário. Então é difícil dissolver ácido etanóico em um meio que tem um ácido forte, porque o ácido forte aumenta isso aqui. Quando eu digo ácido forte, eu tipo ácido sulfúrico. Se eu ponho ácido sulfúrico aqui, aumenta esse e prejudica a ionização do ácido etanóico. Então, é um tipo de análise, beleza? O íon está falso, então. Ele falou que adiciona ácido favorece esse aqui, adiciona ácido consome o íon etanóico. Então, aqui a gente tem um item que é falso também. O 02 de uma outra somatória diz o seguinte: tem um indivíduo que tem urina ácida, e aí ele vai urinar nessa piscina, nada muito bonito, e fala que vai aumentar a relação entre ClO- e HClO. Aqui a gente tem uma análise um pouquinho diferente. Vamos lá. Vamos considerar a seguinte reação que eu vou mostrar para vocês na lousa. Se a gente tiver H+ no meio, esse H+ encontra os íons OH- e eles geram água. Eles se neutralizam. Isso é uma neutralização. Então, se eu tiver H+ e jogar OH-, eles se encontram e reagem. Se eu tiver OH- e jogar H+, eles se encontram e reagem. Nesse caso aqui, a gente tem um equilíbrio que tem íons OH-. Nota que aparece OH- aqui. E a pessoa que está urinando na piscina, ela tem urina ácida, urina de baixo pH, urina cheia de íons H+. Então, no momento que a pessoa urina na piscina, o que ela está jogando na piscina? Muitas coisas, dentre elas, íons H+. Urinou na piscina com urina ácida, aumentou a quantidade de H+. O que é que o H+ faz com o OH-? O H+ reage com o OH- e consome o OH-. Então, se eu jogar H+ na piscina, o H+ vai reagir com o OH-, diminuindo a quantidade de OH- que tem lá. Você pode pensar que o H+ da urina vai neutralizar o OH- que tem lá. Voltando ao item, então. A pessoa tem urina ácida e jogou H+. O H+ faz o que com o OH-? Consome o OH-. E aí diminui a concentração de OH-.
O que acontece quando diminui a concentração de OH-? Desloca para esse sentido aqui, tentando reformar, formar novamente aquele OH- que foi consumido. Então, o que acaba acontecendo? Forma mais desse e menos desse. Ou seja, a relação de ClO- com HClO vai aumentar ou diminuir? É só a gente pensar. Eu quero saber ClO- com relação a HClO. Nós vimos que esse equilíbrio ali, ele está aumentando esse cara aqui. Então, essa fração toda, a fração toda está diminuindo, né? Aí, essa relação acaba ficando um pouco menor. Beleza? O que a gente pensou nessa situação? O equilíbrio químico, esse equilíbrio aqui, ele foi deslocado por causa da urina ácida. Ele foi deslocado por causa do H+ da urina. O H+ da urina veio e consumiu o OH- que estava aqui, diminuindo a concentração desse OH-. O H+ da urina não está nesse equilíbrio. Não tem H+ aqui. Mas ele provocou um deslocamento, porque ele mexeu no OH-. Nesse caso aqui, a gente vai dizer que aconteceu um efeito do íon não comum, porque o íon que provocou mudança ali, que foi o H+, ele não aparece aqui no meio. O H+ veio e reagiu com o OH-. E daí mudou o equilíbrio. Mas quem começou tudo foi o H+, então eu chamo isso de efeito do íon não comum. Beleza? Vamos ver mais exemplos disso? Olha só. Esse item aqui fala assim: temos um comprimido de bicarbonato de sódio ou algo do tipo, e aí acontece esse equilíbrio químico. Ele fala que se o comprimido efervescente for dissolvido num meio ácido, a produção de de ácido carbônico vai ser maior. O que a gente pensa? Ele falou meio ácido. Meio ácido, eu vou apagar aqui, acho que fica melhor. Meio ácido é um meio que está cheio de H+. O H+ faz o que com o OH-? H+ consome o OH-. H+ diminui o OH-. Então, ele fala assim, mostra o equilíbrio e fala, o meio, vou fazer isso aqui num meio ácido, está diminuindo essa concentração. Menor concentração porque o meio está ácido, favorece o quê? O sentido direto da reação, que faz com que seja formado mais ácido carbônico, que foi o que ele falou, né? Maiores quantidades de ácido carbônico. Você pode pensar assim, se o meio for básico, eu vou deixar o meio super básico. Meio básico aumenta a concentração de OH- e desloca para cá. O que consumiria o H2CO3? Então, meio básico consome H2CO3, meio ácido, aí forma o H2CO3. Beleza? Esse é o efeito do íon não comum, porque eu estou falando do H+, enquanto aqui tem OH-. Olha só, uma situação muito parecida. O equilíbrio bem parecido também. Está falando sobre a proporção entre ClO- e HClO, mesmo exemplo da piscina. Ele fala que a relação entre isso e isso depende do pH. Como é que eu vou saber se depende do pH? Olha para o equilíbrio químico. O equilíbrio químico não tem um OH aqui no meio? O pH está relacionado com a concentração de H+, a concentração de OH-. Se eu mudar o pH, eu estou mudando a concentração de H+, eu estou mudando a concentração de OH-. Então, muda pH, muda a concentração de OH-. E aí, vai deslocar o equilíbrio, vai mudar as quantidades, vai mudar a relação entre eles. Então, sim, é um item bem verdadeiro, beleza? É o tipo de coisa que a UFSC quer que você saiba. pH faz diferença nesse equilíbrio químico? Sim, porque tem o OH- ali no meio. Vejamos esses equilíbrios coloridinhos aqui. Olha só. Aqui a gente vai falar de deslocamento de íon comum também. Temos esse equilíbrio que tem um H+ no meio. Aí ele fala assim, a adição de HCl provoca deslocamento? Vamos ver. Se eu colocar HCl ali dentro, o que o HCl faz? Gera muito H+, H+, H+. Porque o HCl gera H+. Gera H+, aumenta a concentração de H+. E se eu aumento a concentração de H+, desloca para onde? Para o produto, para a direita. Então, item verdadeiro, por causa do efeito do íon comum, porque o HCl me fornece H+, que está aqui no equilíbrio. Olha esse outro agora.
Ele vai botar NaOH. NaOH lá no meio da reação, vai gerar íons OH-. A base libera hidróxidos, libera OH-. O que o OH- vai fazer nessa reação? O OH- não vai fazer nada com isso e nada com isso. Mas o OH- vai consumir o H+. Eles vão reagir um com o outro. Então eu joguei base lá dentro. A base consumiu o meu H+, diminuiu a concentração de H+. Quando diminui a concentração de H+, o que o sistema faz? Se altera e desloca nesse sentido, tentando formar o H+ de volta. Se desloca no sentido do composto amarelo e não do composto alaranjado. Aí o item estaria falso. Top? Olha esse outro aqui. A adição de HCl é íon comum? Sim, a gente comentou isso. O HCl gera o H+, que está aqui. Então, efeito do íon comum. Esse é outro aqui. A adição de dicromato de potássio não desloca o equilíbrio químico? Bom, vou mostrar isso para vocês aqui no quadro. Olha só. Quem que é... eita, esqueci de acender a luz. Quem que é o dicromato de potássio? A gente vai jogar dicromato de potássio lá dentro. O dicromato de potássio é o K2CR2O7. É um sal bem solúvel. Bom, não bem solúvel, não é tão solúvel assim, mas ele vai se separar nos cátions e nos ânions a parcela que for solubilizada. Então vai liberar K+, e vai liberar CR2O7 2-. Ou seja, a adição de íon de dicromato de potássio está formando íons potássio e está formando íons de cromato. E aonde que tem CR2O7? Lá no meu equilíbrio. Então, se eu adiciono dicromato de potássio, eu gero íons de cromato. Eu aumento a concentração de dicromato. Se eu aumento o dicromato, o que acontece? Desloca para o reagente. Ele falou aqui que não desloca o equilíbrio. Desloca o equilíbrio sim, por efeito do íon comum, de um cara que aparece no equilíbrio. Então, aqui a gente teria um item que é falso, bem falso, inclusive. É interessante a gente falar sobre o efeito que o consumo de refrigerantes tem no esmalte dentário. Os refrigerantes são bebidas que têm ácido carbônico dissolvido por causa do CO2 e ácido fosfórico, tem muito ácido fosfórico no refrigerante. Ou seja, refrigerantes são bebidas ácidas. E o que é que isso faz no esmalte dentário? Vamos olhar aqui para o equilíbrio anterior que a gente tinha visto sobre a hidroxiapatita. Nós vimos no equilíbrio da hidroxiapatita que ela é um equilíbrio que envolve quem? O íon hidróxido. Ou seja, o pH vai mudar a posição desse equilíbrio. Se a gente bebe uma bebida ácida, a gente enche a boca de íons H+. O que é que o íon H+ faz com o íon OH-? O íon H+, por efeito do íon não comum, já que não tem H+ aqui, então não é do comum, é o efeito do íon não comum. O H+ vem e consome o íon hidróxido. O H+ vem e diminui a concentração de íons hidróxido. Eita, diminuir a concentração de íons hidróxido. Esse equilíbrio vai se deslocar. Ele vai tentar formar de volta esse íon OH-. Fazendo qual reação? A 1, que é a desmineralização, ou a 2, que é a mineralização. Para formar de volta esse OH-, ele vai fazer a reação 1, que é a desmineralização do dente. Ou seja, o consumo de bebidas ácidas, como suco de laranja, refrigerante, provoca a desmineralização do dente. Ao longo de anos, com costume diário de tomar esse tipo de bebida, o teu esmalte dentário vai ser prejudicado. Beleza? Isso aparece horrores em prova, como a gente vai ver aqui em alguns itens para encerrar esse estudo. Olha só, hidroxiapatita na UFSC deu o equilíbrio químico. O processo de desmineralização, no sentido direto, consiste na dissolução de um pouquinho da hidroxiapatita. É exatamente isso. A hidroxiapatita sólida se dissolve pouquinho por causa desse equilíbrio. Eu olho para esse equilíbrio e é isso que eu entendo. Então, item bem verdadeiro. Olha esse outro.
Os íons OH-, que estão aqui, são essenciais no processo de mineralização do dente. É verdade. Quanto mais OH- eu tiver ali, vai provocar o quê? Deslocamento para cá. Vai mineralizar o dente. O OH+ é essencial, ele é importante para que esse equilíbrio aconteça. Então, verdadeiro também. Olha esse aqui, exatamente o que a gente estava falando. A ingestão de frutas ácidas e refrigerantes favorece a formação da hidroxiapatita. O que a gente acabou de ver? Que se eu tomo uma bebida ácida, essa bebida ácida diminui a concentração de OH-. Ácido vai ter menos OH-, né? Então, menos OH- favorece o quê? A desmineralização. A hidroxiapatita do meu dente vai se desfazer e não formar. Faz mal tomar esse tipo de bebida para o esmalte e não bem formando o meu esmalte dentário. Então, um item falso. Beleza? Isso aparece em muitas outras provas. Você vê isso aqui nesse item da UEM. Olha só. Vinagre e limão fazem com que tenha menos hidroxiapatita no dente? Sim, o vinagre e o limão vai diminuir a quantidade de hidroxiapatita no meu dente. Então, a concentração da hidroxiapatita no dente vai ficar menor. Ok? Aí aqui estaria belezinha. A CAF, consumo de alimentos ácidos, favorece a desmineralização do dente? Sim, você vê que os vestibulares se repetem nisso. Tem hidroxiapatita na UFSC, na UEM, na CAF, eles adoram esse aspecto. Olha só, alimentos com pH básico, alimentos com pH maior do que 7, favorecem a solubilização da hidroxiapatita? Agora não. Se o alimento é básico, pH 8, 9, 10, 11, é básico, tem muito OH-. O OH- vai fazer o quê? Favorecer a mineralização, efeito do íon comum. Então, não seria a solubilização da hidroxiapatita. Solubilização seria o contrário. Aí o item é falso. De novo agora, ingestão de leite de magnésia. Se eu ingiro leite de magnésia, que é básico pH 10, leite de magnésia aumenta isso, favorece a mineralização, favorece a hidroxiapatita e não a desmineralização. Você vê que isso é muito, muito frequente. Ficando até repetitivo, olha só. Por efeito do íon comum, alimentos que têm muito cálcio favorecem a direita. Gente, tomei leite, tomei algo com muito cálcio. Muito cálcio vai favorecer o quê? O sentido inverso, o sentido de mineralização. Não a direita, mas a esquerda. Então, item falso. Você vê que eles exploram isso até não dá mais. Acho que a gente já está no último. Concentração de cálcio favorece a mineralização? Agora sim. Se eu tomo muito cálcio, é bom para os meus ossos, é bom para os meus dentes. Muito cálcio favorece a mineralização. Então aqui a gente teria um item verdadeiro. Beleza? Depois de a gente ver essa montoeira de itens sobre esse tipo de efeito do íon comum, não comum, sobre essa aplicação no dente, você está preparado para fazer mais exercícios sobre isso. Então você pode ir lá resolver os 20 que tem na apostila, os 5 que tem na plataforma do Estudos. Qualquer dúvida pode me procurar ou a Angelise na monitoria pelo Hangouts. A gente se vê na aula da semana que vem. Até mais!